né? E de outro que, mesmo durante a produção, principalmente a produção pecuária, você tem uma possibilidade de ganho de produtividade enorme, né? Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 220 milhões de cabeças de gado, ocupando uma área, e o Tasso, que está chegando aí, conhece melhor esses números do que eu. Uma área de aproximadamente 200 milhões de hectares. Né? Quer dizer, uma produtividade de cerca de uma cabeça por hectare. Isso comparado, né, com a produtividade média, né, de países vizinhos nossos. Nós não precisamos usar, né, os países envolvidos que praticam uma pecuária intensiva, né, bastante diferenciada da nossa, né, comparando aqui com o Uruguai, com a Argentina, né, que são países que têm uma realidade mais próxima da nossa, é uma produtividade baixíssima, né? Você teria condições empregando técnicas de baixo custo, né? Nós não estamos falando em investimento de bilhões de reais, empregando técnicas de baixo custo, você poderia facilmente dobrar, né, a produtividade da pecuária no Brasil, né? Isso significa só, né, e que ainda não é, quer dizer, se a gente passar para 2 cabeças de gado por hectare, não é uma super produtividade, né? Nós ainda ficaríamos abaixo da média de países que têm uma produção similar, né, ou culturalmente mais próxima de nós. Tá. Só aí nós liberaríamos cerca de 100 milhões de hectares. Tá ótimo. A gente vai dar uma... Obrigada, Basileu. A gente vai dar uma pequena pausa aí para quem está assistindo a gente. Agradecer aqui o Basileu, a participação dele. Ele vai continuar daqui a pouco aqui, junto com o Tasso. A gente vai dar uma pequena pausa, mas não saiam daí e continuem divulgando a campanha e tudo mais no florestafazadiferença.org.br, nas redes sociais. Obrigada, a gente já volta daqui a pouco. Tudo bem. Agora nós vamos direto para Brasília conversar com a Adriana Ramos, que está lá no Senado. Como ela está no subsolo, a gente está com um probleminha de juntar a imagem com o som, então a gente vai ver a imagem. Mas estou escutando. Nós vamos estar com a imagem, talvez a imagem não vai estar batendo junto com a fala, então a gente colocou a Adriana no telefone. Adriana, o que é que se passa aí? Pode falar? Pode falar. Então, nós estamos aqui no subsolo do Senado Federal, na garagem, na frente do posto da delegacia da Polícia do Senado, onde o estudante Rafael Pinheiro está ainda detido. Ele acabou de prestar depoimento, ele foi agredido pelos seguranças, ficou desacordado e chegou a levar um choque de uma arma de choque. Depois veio para cá detido, os colegas dele estão todos aqui aguardando a liberação dele. No momento do conflito, estavam vários jornalistas, então tem muitas imagens da situação, do que aconteceu. E os estudantes estão aqui indignados pela violência gratuita, já que eles estavam fazendo uma manifestação bastante pacífica na porta da sala de audiência do Senado Federal. Adriana, explica o que aconteceu.
para quem não estava aqui na hora do acontecido. Eu não estou ouvindo vocês direito. Explica para a gente, Adriana, o que aconteceu, porque para quem não estava acompanhando na parte da manhã, poder entender. Nós vamos fazer aqui as filmagens e pegar os depoimentos. Algumas estudantes também foram empurradas, foram agredidas, para que depois a gente possa mostrar para todo mundo. Lamentável, mas essa derrota num dia em que no processo de votação nós já tivemos um resultado bastante lamentável, ainda ter esse efeito oriundo desse processo é muito desgastante. Adriana, você está me escutando? Você me escuta, Adriana? A gente está com uma dificuldade de conectar lá com a Adriana, porque ela está no subsolo do Senado. E não me... Agora eu estou te ouvindo, tá? Não sei se vocês ótimo. conseguiram ouvir o relato. Eu escutei antes. Agora, o que eu queria que você explicasse um pouquinho é só o contexto do acontecimento. Não, o que aconteceu foi o seguinte: os estudantes entraram no Senado e estavam na porta da sala da audiência, a sala da Comissão de Ciência e Tecnologia, e foram impedidos de entrar na sala pelos seguranças. Eles estavam portando cartazes com narizes de palhaço, mas fazendo uma manifestação bastante pacífica. Alguns, aos poucos, foram permitida a entrada deles em alguns momentos. Ao final da sessão, eles se colocaram na porta, gritando palavras de ordem para os parlamentares e senadores enquanto eles saíam da sala da Comissão de Ciência e Tecnologia. E aí, em um momento, os seguranças começaram a provocar e os estudantes também já estavam bastante pressionados pelo fato de não terem podido acompanhar toda a sessão, e os seguranças então partiram para cima. Esse estudante, Rafael, foi pego por trás por um segurança numa gravata. Ele ficou desacordado e aí os seguranças começaram a arrastar ele, e nesse momento ele deu uma acordada. Quando ele deu uma acordada, ele recebeu o choque. E aí arrastaram ele, levaram ele, botaram no elevador para descer com ele para a delegacia. Os estudantes vieram todos atrás, nós fomos buscar a senadora Marinor Brito, que estava dando entrevista para nós ao vivo, para que ela viesse colaborar, porque nessa hora é fundamental que tenha um senador, e todos os outros senadores já tinham saído dali, além do fato de que a maior parte deles nós não temos essa condição de recorrer. E então ela veio aqui embaixo, encontrou o estudante algemado, exigiu da Polícia do Senado que não fossem tiradas as algemas, deixou um advogado com ele e o estudante prestou depoimento. Ainda agora, um colega dele saiu lá de dentro com a cópia do depoimento que ele prestou, mas ele permanece detido. Estamos todos aqui aguardando a liberação dele, tanto os estudantes quanto a imprensa. Tem muitas imagens, fotografias e vídeos do momento da agressão. Bom, situação absurda lá, sui generis, num dia já tão infeliz lá com o relatório. Adriana, enquanto as notícias aí vão se esclarecendo... A ligação está muito ruim, eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Nós vamos agora aproveitar o equipamento aqui para fazer uma filmagem, uma entrevista com os outros estudantes que estavam envolvidos no momento da agressão. Vamos aguardar a saída do Rafael para que a gente tenha esse material para poder mostrar depois. Tá bom. Essa foi a Adriana, que está lá acompanhando esse caso lamentável, na agressão que sofreram estudantes que estavam lá acompanhando o processo de votação, ou tentando acompanhar o processo de votação nessa manhã, na Comissão de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Comissão de Agricultura. Então, recapitulando rapidamente o que houve, essa manhã a gente teve a apresentação do relatório do senador Luiz Henrique. Ele fez uma modificação no relatório que ele tinha apresentado há 2 semanas atrás no Senado,
E com essas modificações, houve uma solicitação de pedido de vista, que é um pedido de adiamento do processo de votação para que possa ser lido o material, uma vez que é um material bastante extenso. Então, ela gostaria de fazer essa revisão. Houve toda uma discussão, uma polêmica lá, contagem de votos, enfim, quórum e tal. E de sorte que a votação foi adiada para o dia de amanhã. Então, amanhã continua o debate. Alguns detalhes, algumas coisas interessantes já sobre essa sessão da manhã é o fato de que a gente teve um posicionamento dos senadores até então, até esse pedido de ordem, essa questão de ordem para o pedido de vistas. Até então as falas dos senadores vinham muito no sentido assim contemporizador, de esse acordo é o que é possível, esse texto é o que dá para chegar, de uma forma assim muito soft, mesmo por conta daqueles que têm defendido de forma mais árdua o tema de um código florestal que realmente funcione. Então, acho que falta uma posição mais incisiva do governo sobre isso. Vamos ver se a gente consegue, ao longo dessa tarde, conversar sobre essa posição do governo em relação ao Código Florestal. O relatório do senador Luiz Henrique continua sem avanços. Então, basicamente, essa é a mensagem, né? Ele, na discussão da Comissão de Constituição e Justiça, ele, para que não houvesse o debate sobre as emendas, ele propôs que o texto fosse aprovado, o texto que ele tinha proposto, na forma como se encontrava, e que as emendas seriam debatidas nas comissões seguintes, e que ele consideraria essas emendas nas comissões seguintes. E é interessante que ele disse essa frase, né? Consideraria, que quer dizer considerar, né? Mas não assumir nenhum tipo de compromisso, né? Com aquelas emendas, mesmo aquelas com que ele expressou naquele momento que que ele entendia a questão que estava sendo colocada. E o que ele fez foi apresentar um relatório na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, com pouquíssimas modificações. Uma que parece estruturalmente importante, mas que no conteúdo não muda muito, foi separar as disposições transitórias daquilo que são as determinações do Código para o funcionamento daqui por diante. Então, por exemplo, nas disposições que falam da possibilidade de manter... Oi, Rebeca. Aqui, acabamos de receber aqui a Rebeca, aqui, vamos continuar com essa conversa aqui. Então, em vez de você ter a disposição transitória junto com o texto da lei, então seria assim, você diz assim, a APP tem que ser, o regime de proteção das APPs é XYZ, mas você já lá no próprio artigo dizia que, exceto para os casos que, por exemplo, tudo que aconteceu até 2008 pode continuar sendo consolidado nas APPs, mesmo as ilegalidades. Então, esses textos foram separados, mas na essência o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, a anistia que estava prevista antes continua existindo o mesmo como anistia. Então, foi feita essa alteração. E depois uma outra questão também que ele considerou, das 110, 115 emendas que foram apresentadas, ele considerou uma única emenda, que é uma emenda que solicitava voltar ao texto a proteção dos mangues. Mas ele deu com uma mão e tirou com a outra, né? Porque ele diz que os mangues voltam a ser de ocupação permanente, mas todas as ocupações de mangue, incluindo os apicuns e salgados, que aconteceram até junho de 2008, elas estariam anistiadas e seriam consolidadas na maneira como estão hoje, o que nos parece um absurdo se fazer isso de forma genérica, sem nem considerar as especificidades de cada uma dessas situações, né? Que, aliás, é a situação de hoje, né? Hoje, para você manter uma atividade que está na sala de manga, mesmo que seja ocupação urbana e tal, a gente tem que estudar caso a caso, fazer um processo de licenciamento, ver que áreas têm que ser recuperadas, na forma como está no texto atual. Qual é a compensação, né? Que a compensação. Ser feita, na forma do texto atual, até isso cai por terra. Então, é pior ainda do que existe hoje. Do que a situação que existe hoje. Então, a gente realmente tem um relatório lamentável e que ele é apresentado como se fosse uma grande novidade e como se tivesse, de alguma forma,
respondendo a demandas que foram colocadas, mas realmente ele avança pouquíssimo.